Talvez você seja um dependente emocional. Bem-vindos ao Maêutica, eu me chamo Rodrigo. Hoje eu queria bater um papo com vocês muito importante sobre dependência emocional e a forma como isso pode te destruir completamente a tua vida. Nesse vídeo eu vou usar um exemplo da ficção, o Trevor Phillips, do GTA V, para deixar mais claro alguns argumentos que eu queria usar lá no final do vídeo. Mas afinal, o que é dependência emocional? Cara, podemos explicar essa condição psicológica quando a pessoa ela passa a depender de outra para se sentir bem. Ela tem seu estado emocional ligado a essa pessoa, seja um relacionamento familiar, uma amizade, um relacionamento de fato. Essa condição ela afeta o indivíduo de ter um relacionamento saudável e satisfatório. Esse é um problema que se agravou bastante durante a pandemia, juntamente com o aparecimento da depressão. O isolamento social tornou mais fácil o desenvolvimento dessas carências e ansiedade durante esse período. Obviamente que após o fim do isolamento social, muitas pessoas voltaram à normalidade, pois era um problema fruto do isolamento em si, não delas, mas aqueles que não conseguiram sair dessa condição, isolando a si mesmo em outras pessoas. Pois afinal, viver no ritmo de outra pessoa, viver a vida através dos olhos de outra pessoa é muito mais fácil, pois a dependência emocional é como se fosse um jogo, onde você deixa outra pessoa controlar a sua vida e no fim, quando a pessoa cansa de jogar, você não sabe jogar sozinho. Mas afinal, qual é a raiz desse problema? Bem, isso pode ter várias explicações, mas geralmente é algo que advém da infância da pessoa, pois a forma como você é criado e as experiências que você passa na infância, elas influenciam o seu emocional. E a forma como você pensa na vida, como se fossem marcas ou feridas abertas. Essas marcas ficam gravadas no fundo da memória dessa pessoa, e em momentos chaves, esses sentimentos ruins voltam à tona. Ou seja, um trauma. Pois um trauma não é nada mais que uma ferida aberta, e se você não tratar, ela infecciona. Os problemas psicológicos são assim. Por esse motivo, esse problema não deve ser ignorado. Algo que começa com uma dependência emocional pode rapidamente evoluir para uma depressão. Pois afinal, você se depender de um estímulo externo para se sentir bem é algo que causa um vício. Seu cérebro vai querer de novo e de novo esses estímulos. E na ausência deles, a ansiedade por ele aparece. E por fim, quando você não tem essa necessidade atendida, o indivíduo se sente mal. E aí que está o problema, pois a pessoa nessa condição tem várias áreas da sua vida afetada, como faculdade, como trabalho. A pessoa lá desanima de fazer coisas que geralmente ela gostava. Essa condição de dependência emocional em outro lembra muito o comportamento de um usuário de drogas em abstinência. Pois afinal, a dependência emocional é como usar drogas. Eu sei, você deve estar pensando, nossa, que exagero, Rodrigo, mas não é. Pois quando você se torna um dependente emocional, você está usando parte do seu cérebro ligado à satisfação. Ou seja, você ativa neurotransmissores do prazer, como a dopamina, a ocitocina, também conhecida como hormônio do amor. Na falta desses estímulos, surge a abstinência, a ansiedade, a depressão, pois a pessoa perde a si mesma em função de uma lealdade emocional, no caso a dependência a outra pessoa. Mas por que a dependência emocional acontece? Então, como eu citei antes, são muitos fatores que podem contribuir para chegar nessa condição de vício, pois afinal, o ser humano é um ser social, logo sentimos a necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito, de ter amigos, de ser valorizado socialmente. Mas o dependente emocional, ele chega nessa condição não somente pela forma como ele enxerga a si mesmo, mas a forma como ele idealiza o papel de outras pessoas em sua vida. Ele sente a necessidade de viver em prol daquela pessoa a qual ele é dependente. Ele perde a sua noção de individualidade. Ele coloca outras pessoas como centro da sua vida. Sendo assim, ele só enxerga o valor na sua existência se ela for vivida através daquela outra pessoa, não conseguindo imaginar a sua vida sem ela. Agora vamos entrar um pouco no exemplo da ficção. Vamos pensar em Trevor Phillips. Ele é um exemplo perfeito de como a dependência emocional pode se manifestar em comportamentos extremos. Trevor, ele é um personagem completamente marcado por traumas de amor, a rejeição da sua mãe, a rejeição do seu pai. Isso leva a estabelecer vínculos intensos e disfuncionais. Lembra como eu citei que como você é tratado na infância afeta a forma como você é adulto? Então, ele tem essa relação disfuncional, especialmente com o personagem, o Michael. Ele é incapaz de lidar com a ideia de perder essa conexão. A sua insegurança emocional faz agir de forma irracional e muitas vezes autodestrutiva para manter esse laço. O personagem, ele demonstra na história claramente algo como dependência emocional e uma extrema carência. Isso o leva a perder a sua própria identidade. Ele vive em função das suas relações, especialmente as que alimentam as suas necessidades emocionais, mesmo quando essas são prejudiciais. A sua instabilidade, as suas explosões de raiva e seus comportamentos muitas vezes imprevisíveis são reflexos de uma luta constante para preencher esse vazio emocional que ele carrega. A relação dele com Michael pode ser vista como um exemplo de codependência. Trevor depende de Michael para validação e senso de pertencimento, enquanto Michael tolera o comportamento de Trevor por culpa ou conveniência, usar essa raiva, usar essa explosão a favor dele. Esse ciclo dessa relação tóxica mostra como a dependência emocional ela pode criar relações completamente desequilibradas e prejudiciais a ambas as pessoas. Assim, Trevor Phillips ele é um exemplo da ficção de como a dependência emocional pode moldar e muitas vezes destruir a vida de uma pessoa. A sua história, apesar de ser exagerada, por ser um personagem da ficção, ela serve como uma amostra demasiada preocupante de não superar o término de um ciclo. Por esse fato, é importante reconhecer os padrões e refletir sobre como você trata as suas relações, para assim você possa buscar um caminho mais saudável de relações e identidade pessoal. Eu queria falar um pouco sobre uma experiência própria minha, né? O vídeo já acabou, quem quiser sair agora pode sair, mas quem quiser acompanhar a minha história,
fica aí. Eu tenho uma experiência própria com dependência emocional, né? Eu tive um relacionamento que durou mais ou menos 1 ano, 2 anos, não lembro ao certo. Mas eu me apaixonei muito por essa pessoa. E quando terminou, cara, minha vida ficou presa a essa pessoa. Eu não sabia continuar. Então, depois que acabou, cara, a minha nota na faculdade caíram. E eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava, que era tocar violão, jogar videogame, sair pra rua. Até eu começar a voltar no meu ritmo, cara, demorou, sabe? Eu não fui nenhum psicólogo ou algo desse tipo, né? Justamente porque psicólogo do SUS não presta. Vamos ser sinceros, né? O SUS é uma merda. Mas, cara, não façam que nem eu e deixem acontecer. Procurem ajuda, conversem com alguém. Eu superei sozinho. Mas, pra algumas pessoas, às vezes o buraco é mais embaixo. Tem pessoa que realmente não consegue fazer as coisas sozinha. Espero que vocês consigam compreender um pouco mais sobre a dependência emocional. Agradecer mais uma vez ao meu editor. Ele deixou usar o estúdio dele, que ele edita o vídeo. Se ele quiser dar umas palavrinhas, você quer falar alguma coisa? Bem, em contexto de dependência emocional, é o que o Rodrigo disse. Se você deixar isso te afundar cada vez mais, não perceber que você está intrinsecamente colado com a vida de outra pessoa, você não vai viver quando acontecer alguma desavença. Por exemplo, o Rodrigo, ele ficou muito tempo com a vida estagnada por causa de uma pessoa. Então, mesmo que pareça óbvio, às vezes as pessoas têm que ouvir o óbvio. Você é um ser individual, você é um ser próprio, tenha seus próprios objetivos. Queira criar uma família com alguém, tudo bem, ninguém tá te pedindo disso, mas tenha aquele pensamento individual. Eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho os meus objetivos, eu estou junto com o meu parceiro pra poder conquistar isso. E não vivendo igual outros falam, ser uma pessoa só. Porque se vocês forem uma pessoa só, momentos que vocês se separarem, você não é nada. Então é isso. Então, pessoal, entendeu? Tenha suas próprias coisas, tenha seus amigos, tenha seus afazeres, tenha seus hobbies, tenha uma vida separada daquela outra pessoa. Não molde a sua realidade em volta dessa pessoa, porque relacionamentos, infelizmente, ainda mais hoje em dia, são passageiros, eles acabam muito rápido. Então, cara, não coloque todas as frutas num cesto só. Seja você mesmo, não deixe de fazer as coisas que você gosta em prol de outra pessoa. Basicamente é isso. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui e lembre-se, bem-vindos a Maiúsculo. E bebam água.